Boa noite, amados irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, da Comunidade Cristã Missão Evangélica, e quero cumprimentá-lo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E lhe dar boas-vindas nesta noite amistosa, feliz, noite de paz, noite de abundância, de alegria, noite de comunhão, de estudo da palavra e de oração da fé. Povo de Deus é povo feliz, povo de Deus é povo vitorioso, vencedor. Por mais que nós derramemos lágrimas, por mais que nós enfrentemos lutas e adversidades, a palavra diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Nós temos uma esperança, a esperança dos santos. Nós somos movidos com a certeza da segunda vinda de Cristo, para o retorno do Senhor, onde haverá o encontro com Cristo Jesus e a inauguração da eternidade. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá tristeza, não haverá mais doença, nenhum mal, não haverá impuro, imundo, gente ruim, nada disso. As primeiras coisas terão passado, diz a palavra do Senhor, só haverá alegria. Nós somos movidos nesta certeza de comunhão com Cristo Jesus por toda a eternidade. Portanto, temos uma rocha sólida para construir a nossa vida, os nossos valores, as nossas bases, para construir os nossos sonhos em Cristo Jesus. Então, fique conosco, nós vamos estudar a palavra de Deus, o texto de Marcos capítulo 9, depois vamos orar a Deus, a nossa lista de oração, os pedidos de oração, pessoas que, assim como nós, estão ali conectadas para orar, pedir, buscar, bater. Paulo aos Filipenses disse que nós lutamos juntos pela fé evangélica. Judas, escrevendo a sua carta, ele estava escrevendo sobre salvação e foi impelido pelo Espírito Santo, a inspiração do Espírito, a escrever sobre a batalha da fé, pois certos indivíduos se introduzem no meio do rebanho para desvirtuar pessoas, para tirar pessoas da sua firmeza, enfim, para puxar tapetes, mas nós estamos batalhando uns pelos outros em oração, em fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero de antemão agradecer a Deus pela tua presença em nossa live, agradecer pelas tuas orações, pelos teus comentários. A sua participação em nossa live é muito importante para nós. Agradecer a divulgação desse trabalho, você que está aí compartilhando, escrevendo, enfim, passando adiante esse trabalho importante. Deus seja louvado, Deus te recompense, Deus te galardoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Agradecer então a presença de todos os irmãos, aqueles também que vão chegar, a presença dos irmãos aqui na igreja, transmitindo a live abençoado Eliardo e fazendo aqui a arrumação de Natal da nossa igreja, presbítero Valdécio. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Assim o corpo de Cristo vai trabalhando, o corpo de Cristo vai operando. Louvado seja. Hoje pela manhã, aproveitando a Black Friday, fizemos aquisição de equipamentos do nosso Ministério de Louvor para a nossa igreja de Itaipu. Louvado seja Deus. Compramos lá um teclado, adquirimos caixa de teclado, caixa do baixo, guitarra, bateria. Louvado seja Deus. Então, tudo caminhando. Que Deus recompense infinitamente mais aqueles que têm semeado com amor e generosidade em prol da obra do reino de Deus. O que nós semeamos, o que nós fazemos, o que nós plantamos, certamente há de repercutir em grandes galardões por toda a eternidade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pois bem,
Já tempo hábil, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 9. O poder vem do alto, chamados a perseverar na oração e na obediência. O poder vem do alto, chamados a perseverar na oração e na obediência. Vamos fazer a leitura de Marcos capítulo 9, versos 28 e 29. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e por meio de jejum. Vamos orar a Deus, vamos buscar orientação bíblica. A palavra sempre tem razão, a palavra de Deus é eterna. Pai querido e amado, estamos aqui em graça, estamos em graça. A graça genuína, a graça pura, a graça que respeita o texto bíblico, a graça que não é fruto da elucubração de cabeças humanas, que não respeitam a hermenêutica, a exegese e empurram para dentro do texto aquilo que vem na sua cabeça. Estamos na graça, estamos na verdadeira graça. A Tua palavra, Senhor, nos remete a isso, a Tua palavra nos cobre quanto a isso. Portanto, Deus, queremos fazer jus à palavra, para que as Tuas ovelhinhas queridas, Tuas ovelhinhas amadas, possam, ao receber a fonte bíblica, ao receber a palavra da verdade, possam ser libertas, curadas, saradas, possam ser abençoadas, possam ter suas vidas transformadas, seus casamentos, suas relações familiares, seus filhos, possam ver seu trabalho, sua fonte de renda, seus empreendimentos, as obras das suas mãos, o seu andar, o seu caminhar, possam ver, ó Deus, como disse Jó, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a pastorear o Teu rebanho, ajuda-nos, Senhor, a instruir a Tua igreja com conhecimento sólido, conhecimento bíblico verdadeiro, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a pastorear o rebanho que é Teu, Jesus, para que as Tuas ovelhas estejam fortes, bem nutridas, saudáveis, estejam prontas para a batalha da fé e saírem mais que vencedores sempre em Cristo Jesus. Assim nós oramos, Pai, nesta noite. Muito nos interessa saber sobre o poder que vem do alto, o chamado à perseverança na oração e na obediência. Em nome de Jesus, e o povo de Deus concorda aí em oração com amém e amém. Amada família, povo de Deus, eleitos, preciosos, mais que vencedores, carta de Cristo, sacerdócio real e ministros de uma nova aliança, despenseiros dos mistérios de Deus. Sabe que a palavra despenseiro, original, é aquele que cuida da despensa, é aquele que administra os bens da despensa. Ou seja, tudo que temos nessa vida não é nosso, é de Deus, pertence a Deus. Tudo, desde o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, passando pelas obras das nossas mãos, porque tudo vem de Deus, é por meio dele, para ele, e as nossas aquisições, bens, enfim, tudo é de Deus, e nós somos seus despenseiros. Nós administramos os bens, tanto físicos, quanto materiais, quanto espirituais, por meio da palavra de Deus. Tanto despenseiros de Deus. Deus revela, nesse contexto de Marcos, Deus Pai revela a glória de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Há três pessoas nesta trindade. Esta palavra é linda, trindade celestial, uma palavra linda, palavra bíblica,
que deve ser amada e respeitada por todo aquele que é evangélico. A palavra Trindade. Por quê? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra diz que Deus Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça. E o Espírito Santo que foi enviado aplica esta obra em nossa vida. Então Deus Pai revela aqui em Marcos capítulo 9 a glória de Jesus Cristo, a glória de Jesus como sendo o Senhor, como sendo o Cristo libertador, libertador, ou melhor, o libertador maior, o libertador por excelência, o libertador que é sobre qualquer outro que tenha existido em toda a história bíblica. Jesus é um profeta maior, porque aqui no contexto da transfiguração aparecem Moisés e Elias junto a Jesus. Moisés foi o grande libertador do Antigo Testamento, aquele que Deus usou por 40 anos no Egito. Ele foi preparado, foi talhado, 40 anos no deserto de Midian, ele esteve lá invernando, lá ainda em período de preparação, Deus se revelando a ele, e depois mais 40 anos, que começa com aquele período da libertação de Faraó, e depois entrando pelo deserto do Sinai, rumo à terra prometida. Então um período de 120 anos, Moisés foi trabalhado e preparado para se tornar o grande libertador do povo do Egito. Então, Jesus Cristo é maior do que Moisés. Jesus Cristo é o grande libertador. E também no Antigo Testamento há um grande profeta, Elias, um homem que orava, a chuva vinha, orava, a chuva parava, um homem que combateu de frente a idolatria, expôs a jugular da idolatria e venceu 450 profetas de Baal, um homem com grandes feitos, tremendas obras extraordinárias. Jesus é maior do que Elias. Jesus é o grande profeta, o maior, Filho de Deus, é o Salvador, é o Senhor. Então, no versículos 2 a 7, é isso que está sendo revelado. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Subiram o monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes se transformaram, resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz: olha, existem horas que é melhor a gente ficar calado. E Pedro ainda não tinha aprendido isso. Mas Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é estarmos aqui, que façamos 3 tendas. Uma é tua, outra de Moisés, a outra de Elias. Não sabia, pois não sabiam o que dizer. Estavam aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia... Você veja, Jesus estava ali na terra, e veio uma voz do céu. De quem essa era a voz do céu? Porque eu falo isso porque existem algumas pessoas muito heréticas, mas muito heréticas, mas a heresia delas é do tamanho de um planeta, é do tamanho de um universo, é bem grande, grandona, assim, é essa heresia. Porque o Deus Pai não existe, só existe um Filho. Gente, que coisa, que coisa, que coisa. Diz que Jesus estava ali e o Deus Pai falou lá. Verdade? Imagina se não existisse o Pai lá, se o trono tivesse vazio, imagina se não tivesse o Pai lá, a voz era de quem? Era Jesus falando consigo mesmo: eu sou meu filho amado, eu sou meu Pai, mas eu sou filho também, estou falando. Gente, é o que? Esquizofrenia santa? Com todo respeito ao texto. Então isso aqui é só para derrubar as heresias de alguns heréticos por aí, tá bom? Se quiserem um cursinho de teologia, a gente pode ajudar. Mas vamos lá. A seguir veio uma voz que os envolveu. Dela uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi.
e de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram senão Jesus. Então, amados, a glória de Deus envolveu aquele lugar. Deus Pai falou: olha, Pedro, você está dizendo aí que tem que fazer uma cabana para Moisés e outra para Elias. Você está equiparando Moisés e Elias ao meu filho. Veja, Jesus ficou calado. Jesus não se defendeu. Quem o defendeu foi o próprio Pai. Aqui já há um princípio, amado. Quando você está em oração, quando você está em comunhão, como estava ali Jesus, Pedro, Tiago, João, está em comunhão com o Pai, está em oração, amado, você nem precisa se defender. Nem precisa se defender. Diz que o próprio Pai defendeu Jesus. Ele disse: olha, esse é o meu filho, a ele ouvir, ele é a voz, ele é quem tem que ser ouvido. Então, amado, se Moisés livrou o povo do Egito, e isso foi um grande feito, uma grande obra, registrada por séculos, até Jesus voltar, amado, o livramento de Jesus é muito maior. O êxodo que Jesus provê é muito maior. É o êxodo, é a libertação de muitos egitos. Muitos egitos. Quando Jesus estava na cruz, tomando o peso da agonia da cruz, todo o peso das síndromes do pânico, os medos, todas as fobias dessa terra, todas as doenças desse planeta. Chamado, você entra num centro de emergência de um Souza Aguiar da vida, você sai de lá aterrorizado. Então Jesus tomou todo esse peso, todas essas síndromes, todas essas prisões e egitos sobre si na cruz do Calvário, e em Cristo, nele, as pessoas são libertas, são saradas, são retiradas do poder de Faraó, são retiradas do poder do Egito, são retiradas de debaixo das maldições, da destruição, da falência que Satanás tenta lançar sobre as pessoas. Jesus as liberta, Jesus as cura. Esse é o poder de nosso Senhor Jesus. Aí veja lá o versículo 1 de Marcos 9, dizia Jesus: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Algumas pessoas não entendem essa passagem, ficam confusas, que disse assim: pastor, Jesus disse que estava lá diante dos seus discípulos, disse: olha, alguns de vocês não vão morrer antes que o reino tenha chegado. Como é que pode isso, pastor? A gente já passou 2000 anos e o reino de Deus não chegou? Alguns que têm posições pré-milenistas, alguns que creem em arrebatamento secreto, eles não sabem explicar isso aqui, não sabem explicar. Então, na verdade, Jesus estava dizendo: o reino de Deus vai chegar, e chegou. Jesus inaugurou o reino de Deus. Quando Jesus disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus já inaugurou o seu reino há 2000 anos atrás, só que ainda não completamente. É isso que não entendem. Shkakuman cunhou a expressão do já e o ainda não. Ele já inaugurou o reino, mas ainda não completamente. Por quê? Porque estamos vivendo exatamente o período de Atos. Atos 2, quando ele diz, 2, 3, o período da restauração de todas as coisas. Estamos nesse período de restauração de todas as coisas. Os inimigos de Deus estão sendo postos debaixo dos seus pés. O orgulho, a vaidade, a mentira, todos esses inimigos, o pecado, está sendo posto debaixo dos pés, até que o último inimigo seja vencido, que é a morte, onde Jesus vai matar a morte, e serão lançados no lago do fogo, e então Jesus vai inaugurar a eternidade. Aí de forma completa o reino de Deus será inaugurado, mas ali será posto, mas ali o reino já estava inaugurado, com poder. É por causa do poder de Jesus que nós podemos expulsar demônios. É por causa do poder de Jesus que nós podemos orar pelos enfermos. É porque Jesus reina.
e aqueles que creem em Jesus reinam em vida. Amado, Romanos 5,17, reina em vida. Como é que você reina se não existe reino? Como é que você reina se não tem um rei? Me explica isso. Então o reino de Deus já foi inaugurado. Nós já vivemos o reino de Deus. Nós já desfrutamos dos poderes do mundo vindouro. Por isso há uma sobreposição de eras. A era vindoura já começou, mas nós ainda vivemos nessa era presente. Há uma sobreposição de eras. Por isso todo sofrimento ainda existe. Toda essa luta ainda existe. Toda essa batalha ainda existe. Então, Jesus aqui prometendo o seu reino com poder, o reino que faz obras. Alguns aqui não vão passar pela morte antes que vejam o reino de Deus. Jesus ainda iria morrer e ressuscitar. Era isso que ele estava dizendo nessa inauguração do reino com poder, enviando o Espírito Santo. Então, amado, hoje o Espírito Santo veio. O Espírito Santo foi derramado. Atos capítulo 2. Estavam lá reunidos 120 irmãos e de repente, como diz aquele louvor, pô! O Espírito Santo batizou. E aí falava em línguas. O grego entendia na sua língua, o romano entendia na sua língua. Enfim, amado, havia ali um poder espiritual tremendo. Amado, um poder que unia. Se lá na Torre de Babel as línguas foram divididas e houve confusão, ali em Atos 2, houve um entendimento da língua materna e houve unidade. Era a unidade da igreja. É poder do reino de Deus. É o poder que nos une, é o poder que nos transforma, é o poder que nos dá entendimento da sua vontade. Aqueles homens, Pedro, Tiago e João, no alto daquele monte, portanto, diante da transfiguração, diante da glória de Deus, diante da voz do Pai, diante da prática da comunhão, da oração, da vida com Deus, aqueles homens estavam na antessala do céu. Eles estavam conhecendo Jesus, estavam entendendo que Jesus é o Filho de Deus, era o Machia, era o Messias, era o Cristo, era o ungido, era o libertador. Amado, se você crê nesse Jesus, se você crê no Messias, se você crê naquele que é o libertador maior, se você crê naquele que é o profeta maior, se você entrega a sua vida nas mãos daquele que o Pai disse, este é o meu Filho amado, a ele ouvir, a tua vida será liberta, a tua vida será curada, a sua vida será bem orientada. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o meu Pai me deu, olha aí Jesus falando do seu Pai, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e das mãos do Pai ninguém poderá arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, existem muitos Egitos, existem muitos faraós, mas existe um que é o maior, um que é o libertador, um que é o profeta, um que é o Senhor, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, morto, mas ao terceiro dia ressuscitado dentre os mortos. Aleluia! Entrega a tua vida para Ele, amado. Então Jesus subiu com Pedro, Tiago e João. Vamos ver agora esse Jesus na descrição de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro 1, 16 diz a palavra: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Você veja Pedro batendo aí, Pedro batendo na heresia. Às vezes algumas pessoas se chateiam comigo. Pastor, não precisa falar que o cara é de heresia, não precisa falar, não perde o propósito, não. Olha aqui, Pedro, para falar de Jesus, batendo nos heréticos. Olha aí, Pedro dizendo, olha, nós não vos demos a conhecer o poder de Deus e a sua vinda, segundo as fábulas dos heréticos inventadas, não. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, olha aí Pedro falando do Deus Pai,
aí tem uns aí que se intitulam apóstolos, não sei de onde, que não crê nem no Pai. Você veja, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja Deus. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha aí, Pedro se referindo à passagem que nós acabamos de ler. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Amado, quando a verdade de Deus vem, ela clareia onde há trevas, ela clareia onde o Satanás está lá tentando destruir a vida. Quando a palavra profética chega, ela clareia, ela ilumina, ela liberta, ela é poderosa para curar. Santo é o nome do Senhor Jesus. Por isso Pedro diz: vocês fazem bem em atender a palavra profética, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que palavra poderosa, amado! Você veja aqui a descrição de Pedro, falando do poder e da vinda do Senhor Jesus Cristo, falando da voz do Pai, confirmando que nele, no Filho, havia o prazer do Pai, que o Filho deveria de ser ouvido, que as ovelhas fazem bem em ouvir a voz de Jesus, pois quem ouve a voz de Jesus recebe a luz do céu, recebe a luz que vem do alto, recebe o poder que vem do alto, que clareia onde há trevas, que liberta onde há cadeias, que cura onde há chagas, que regenera onde há a velha humanidade operando. Este é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, nas palavras de Pedro e na nossa experiência pessoal, nas palavras de João, que estava lá no monte junto. João capítulo 1, ele disse: Moisés trouxe a lei, mas Cristo trouxe a graça e a verdade. Moisés andou com vocês até certo ponto, mas de agora para toda a eternidade é Jesus quem vos acompanha, é Jesus quem anda com você, é Jesus quem guia a tua vida, é Jesus o pastor que nos pastoreia, é a palavra da graça de Deus que nos liberta. Onde havia pecado, agora existe graça. Irmãos, eu gostaria de ficar aqui desenvolvendo o texto, mas eu não posso, porque nós temos uma hora para cumprir, ainda não sair do pano de fundo. Então, João disse: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aqueles discípulos no alto do monte, na intimidade da oração, do círculo de Jesus, eles tiveram o ápice espiritual, viveram algo marcante na história de suas vidas e de seus ministérios, uma experiência cheia de glória. E é isso que o Espírito de Deus move em nossas vidas, irmãos. Quando temos vida de oração, quando temos comunhão com Jesus, quando estamos focados na vida com Deus, quando aprendemos com os acertos e com os erros também, porque Pedro ali tinha um ótimo momento para ficar de bico fechado, não tinha que falar nada. A gente estava ali, Moisés e Elias, tinha que falar o quê? Mas se me botar junto, do lado bota o pastor Saião, do outro lado bota Hernando Dias Lopes, eu fico calado, mano, não falo nada, nem falo nada, deixa eles falarem. Eu sei que ainda falta uma boa caminhada para eu chegar perto deles, então deixa os caras falar. Então Pedro está lá e tem Jesus, tem Moisés, tem Elias, tem a galera toda, e o cara vai abrir a boca para falar. Então, gente, a melhor coisa a se fazer é ficar de bico fechado, e Jesus vai entender melhor ainda a sua oração. Esse é sabedoria, irmão, é sabedoria. Há momento de tudo, há momento de falar, há momento de não falar, há momento de agir, há momento de você deixar de abraçar, há momento para tudo. Aqui é sabedoria que a palavra de Deus está nos dando para a glória do nome de Jesus. Então eles viveram uma grande experiência. Depois, quando desceram do monte, viveram um grande fracasso. Os discípulos que estavam lá embaixo do monte não conseguiram expulsar um demônio.
Veja isso, amado. Marcos 9,14, vamos rapidinho, por favor, que a hora não para e a gente precisa orar. Eu sei que a palavra é maravilhosa, a palavra é boa, é muito maravilhoso estudar a palavra, mas nós temos que orar, amados. Marcos 9,14, rapidamente, diz a palavra: quando eles se aproximavam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que vocês discutem? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam fazer nada. Veja, fracassaram. Uma experiência de fracasso. Assim como Moisés também viveu isso. No alto do Monte Sinai, uma grande experiência de comunhão com Deus. Recebeu as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Quando desce do monte, está lá o povo adorando o bezerro de ouro. São as experiências, os altos e baixos, as montanhas russas que nós vivemos na vida. E alguém pode estar vivendo isso nesta noite. Mas eu quero dizer, amado, que o poder de Jesus continua disponível. O poder de Jesus vem do alto. O poder de Jesus que foi visto naquele momento pode ser visto na tua vida e na minha vida também. Jesus demonstrou o seu poder, libertou este jovem possesso que os discípulos não puderam, e não puderam, o texto básico que nós lemos, por quê? Porque aquela casta só saía com oração e jejum. Eles não estavam lá na dependência, eles estavam lá por si próprios. Nós precisamos aprender com os acertos e os erros, porque certamente, amados, aqueles que conhecem Jesus, creem em Jesus, podem sim experimentar o seu poder, podem sim ser canal da sua compaixão. Versículo 19 a 27, então Jesus disse: ó geração incrédula. Versículo 20, trouxe o menino, quando o menino viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, ele caiu, se revolveu espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes lançam no fogo, na água para o matar. Ó Jesus, se você pode alguma coisa, nos ajuda. Jesus respondeu: se podes, filho amado, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, a multidão estava lá atrapalhando lá, Jesus viu isso, repreendeu logo o espírito imundo, repreendeu e disse: espírito mudo, surdo, te ordeno, sai deste jovem agora e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Eu quero profeticamente, por meio da palavra de Deus, dizer: você que tem sido alvo de ataques do maligno, você que tem sido alvo de obras do maligno, de perseguição, trabalho de macumba, fofoca, disse que me disse, pessoas com um espírito sociopata, pessoas energizados pelo maligno, tem tentado acabar com você, tem tentado jogar a tua vida no fogo, na água, na terra, para tentar destruir você, e você acha que acabou, acha que está no fim da linha. Eu quero lhe dizer nesta noite, amado, Jesus te toma pela mão, Jesus te ergue nesta noite. Entra em comunhão com Jesus, entra em comunhão da oração, ponha-te nesta hora como aqueles discípulos na antessala do céu, irmão. A antessala do céu, Jesus explicou em outros textos, é quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai e o teu pai te responde. Faça isso, amado. Entra em oração nesta hora, entra nessa batalha, entra nessa batalha com uma voadora espiritual. Isso significa o que, pastor? Com oração. Entra com oração, meu amado. Não luta essa guerra com as armas carnais. Estão falando mal de você, estão tentando acabar com a tua vida, estão tentando retirar o teu crédito, estão tentando jogar você por terra, estão tentando tirar a tua credibilidade, estão tentando mostrar que você não é capaz, estão tentando acabar com a tua vida, estão tentando
tentando humilhar você, o inimigo tentou possuir a tua mente com qualquer palavra contrária, dados inflamados, há problemas financeiros, problemas de ordem de saúde, há problemas na família, no casamento, há problemas profissionais no teu local de trabalho, o clima pesado, o clima de perseguição, clima de fofoca, tentam acabar com a tua vida. Pois eu quero lhe dizer, amado, Jesus te ergue esta noite, Jesus te toma pela mão. Todos vão olhar e ficar atônitos com o milagre e o poder de Deus na tua vida. Todos vão olhar para você e vão dizer: gente, a gente achou que ele morreu, mas na verdade Jesus o levantou pela mão. A gente achou que a vida dele acabou, mas na verdade Jesus levantou. Receba esta palavra, amado. Quando os discípulos chegaram para Jesus: mestre, a gente não conseguiu. Versículo 28 e 29, porque vocês não estavam em oração e jejum, porque vocês não estavam na dependência, vocês não estavam em obediência, vocês esqueceram que o poder vem do alto, e nós estamos aqui para lembrar você disso, amado. O poder vem do alto. Então, ovelhinha amada, precioso de Deus, eu quero terminar esta breve mensagem com Lucas capítulo 9, que é um texto similar desse contexto de Marcos. Está lá em Lucas 9, versículo 28. Veja a palavra de Deus, 29, 32 e 51. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Você veja, Lucas discrimina bem que ele subiu com o monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Versículo 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e 2 varões que com ele estavam. Amado, você pode estar premido de sono, você pode estar aí, sabe, o inimigo te tentando de todos os lados para você dormir espiritualmente, mas persevera, irmão, persevera acordado, persevera na oração, você vai ver a glória de Deus, a glória de Jesus. Versículo 51, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Você se lembra que Jesus estava, amado, com angústias, problemas na alma, todo aquele enfrentamento, era um momento que viria Jerusalém, viria a cruz. Depois desse ciclo de oração, Lucas está dizendo, via-se no seu semblante intrépida resolução de ir para Jerusalém, intrépida resolução. A angústia foi embora, o terror foi embora, todo medo caiu por terra. Esse é o efeito de uma vida de oração, irmão. Esse é o efeito de uma vida de oração. Você pode estar sendo esbofeteado, humilhado, perseguido, irmão. Você pode estar sendo achincalhado, amassado de todos os jeitos. Deus te toma pela mão. Jesus te toma pela mão. É hora de guerrear, irmão. É hora de guerrear, irmã. Vamos juntos. Você está pronto? Pronto para a batalha? Está pronto para a vitória? Em nome de Jesus, assim seja, assim diz o Senhor. Ó Santo Deus e Pai, que haja poder na vida dos teus filhos nesta hora, o poder que vem do alto, o poder que vem de Deus. Vamos orar pela irmã Silvânia Aparecida Lopes, está entrevada na cama, ela precisa de aparelhos para conseguir andar. Que o aparelho seja o poder e a mão de Deus na coluna dessa mulher agora. Arranca essa mulher da cama agora, em nome de Jesus, meu Deus. Oh, meu Pai, o teu poder é grande. Teu poder é ilimitado, Pai. O Jorge Luiz Carneiro, câncer de pulmão. Irmã Rosiane Brito, fazendo quimioterapia. E precisa lá da liberação do INSS, que ainda não lhe responderam. A Suzana, quimioterapia. Rosiane Linhares, tratando o infarto que teve. Maria Linhares, operando a segunda vista, catarata. Deise Almeida, pastora querida,
também fazendo tratamento da carótida. Elane Ribeiro, coluna, vamos orar, vamos declarar a sua vida. Está fazendo problemas de coluna, fazendo fisioterapia. Márcia do Salão, radioterapia. Tia Francisquinha, saúde emocional e família. Thaís Lomson, investigando pressão sobre a uretra, causando infecção. O Anderson, saúde e família. Joana, tratamento de artrite idiopática. Vamos orar pela Jaqueline de Oliveira Reis, câncer de mama e pulmão, fazendo quimioterapia. Oração pela as obras do nosso templo de Itaipu, a 90% das obras concluídas, para a honra e glória do Senhor Jesus. O templo está lindo, a obra está linda. Amado, os irmãos que estiveram lá no dia 2 de novembro, no dia do batismo dos nossos irmãos, e tiveram a oportunidade de visitar o templo, ficaram estupefactos da beleza da obra que Deus está fazendo, operando, dando toda a provisão. Louvado seja Deus. Está ficando algo com muito amor, muito carinho, sabe? Dedicação, vida. Uma bênção, irmão, uma bênção. Vamos estar orando que Deus abençoe ricamente, abundantemente, prospere abundantemente e haja toda a provisão, milagres, e que, irmãos, muitas almas entrem ali, muitas almas sejam tocadas, sejam curadas, que Deus derrame as janelas dos céus, sabe? Gente chega ali, seja restaurada, seja tirada da lama, seja tirada dos vícios, seja tirada das mãos de Satanás, seja resgatada, pessoas encontrem a vida novamente. Aleluia! Santo Deus e Pai, aquele lugar seja um lugar de vida, para a glória do nome de Jesus, para a glória do eterno Deus, por todas as gerações até que Ele volte, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus possa abrir, irmãos, as janelas dos céus, para que nós possamos levar esse Evangelho a toda criatura, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Nós vamos levantar equipes aqui do lado de cada ponte, lá do lado de lá, equipes de louvor, equipes de evangelismo, equipe de sociabilização, equipe de trabalho com as crianças, os adolescentes, os jovens, com as mulheres. Vamos levantar equipes para uma oficina de convivência e treinamento, com psicanalistas, fisioterapeutas, médicos à disposição. Vamos levantar trabalhos para a escola de educação, do jardim de infância até o seminário. Eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso. Eu estou desde 19 anos de idade ordenado a pastor, muitos e muitos anos. Passei agora por um seminário do Sul. Deus tem dado o alargamento teológico, maturidade teológica, e Deus vai levantar equipes, já tem levantado pessoas preparadas, como nós temos em nossa igreja, pessoas preparadas com quem eu possa contar, confiar, para nós podermos delegar responsabilidades e possamos então trabalhar, irmãos, trabalhar, é o reino, Santo Deus, Paizinho querido e amado. Nós estamos aqui, Pai, movidos pelo Espírito Santo, Pai, movidos pela Tua obra, movidos pelo Teu Espírito, movidos pela Tua graça, movidos pelo Teu poder, pela Tua palavra, Pai, porque nós estamos absolutamente certos, convencidos e convertidos que o poder vem do alto, o poder vem de Deus, o poder vem do Senhor Jesus, vem da Tua palavra, meu Deus e meu Pai. Por isso nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós entregamos, Pai, nossa vida, Pai. Sabemos que às vezes, Pai, nós somos incompreendidos. Todos nós somos incompreendidos. Às vezes as pessoas não dão nada por nós. Às vezes as pessoas acham que nós somos despreparados, que nós não temos capacidade para isso ou para aquilo, que nós não vamos conseguir. Mas, Pai, a verdade é, Pai, que Tu não chama capacitados, mas Tu capacitas os escolhidos.
Tu capacitas os escolhidos, Pai. E foi isso que o Senhor estava fazendo com Pedro, Tiago e João, chamando esses homens para a intimidade da oração, levando-os para o alto daquele monte, para que tivessem experiências contigo, e permitindo, ó Pai, que no fundo daquele vale os discípulos enfrentassem um fracasso de não conseguir expulsar aquele demônio. Ó Senhor Jesus, na história do nosso ministério, nós já passamos por muitos fracassos, Senhor. Certa vez nós precisamos ser saídos da zona sul do Rio de Janeiro. Nós não saímos, nós fomos saídos da zona sul do Rio de Janeiro porque não tínhamos dinheiro para pagar aquele aluguel que era muito caro. Chegou o momento que a gente teve que sair. Certa vez, Pai, no Maracanã, já com mais de 100 mil reais investidos ali em obras, estrutura e tudo mais, precisamos parar com tudo e entregar tudo aquilo de bandeja. Tínhamos vendido carro, tínhamos vendido toda a estrutura da cantina da igreja, balcões, cachorro, água água de coco, freezers, tudo, chapa, tudo, a cantina completa, vendemos tudo, com carro, com tudo, e estávamos com aquele coração de esperança, estamos construindo, e de repente tudo foi abaixo, ó Pai. Quantas foram as vezes, Pai, há muitos e muitos anos atrás, o Senhor nos havia colocado na Rua Real Grandeza, diante de um local, Pai, que daria para mais de 2.000 pessoas, Senhor, mais de 2.000 pessoas, Pai, na zona sul do Rio de Janeiro, e o dono daquele imóvel olhou para nós e disse: gostei de vocês, eu quero que esse local seja de vocês. A única coisa que eu preciso é de 100 mil reais de entrada e vocês vão pagar 4 mil reais de prestação. Pai, o nosso aluguel naquela ocasião já era 4.700 reais. Nós já pagávamos mais de aluguel do que pagaríamos de prestação na compra de um imóvel para mais de 2.000 pessoas na zona sul do Rio de Janeiro. Precisávamos de 100 mil reais apenas, Pai. Tentamos recorrer à nossa liderança. E a resposta da nossa liderança: vocês têm certeza que querem isso? Vão ficar pagando prestação por muitos anos? E veio a decepção, veio, a falta de tudo, o chão se abriu e a gente pensa: nossa, será que então seria melhor ficar pagando o aluguel o resto da vida do que pagar prestações? Será que é isso? E aquele sonho foi por água abaixo. Pai, sabemos, Pai, que ninguém tem obrigação de nada, ninguém tinha obrigação de emprestar nada. Não estamos aqui apontando o dedo de quem não ajudou, deixou de ajudar. Isso é coisa de menino, isso é coisa de derrotado. E nós não somos derrotados, Pai. O Senhor nos trabalhou em nossos corações, o Senhor permitiu tudo isso. O Senhor permitiu, Pai, que a nossa igreja saísse da zona sul do Rio de Janeiro. De lá para cá nós perdemos mais de 60% dos membros da igreja, afora algumas famílias que saíram do estado do Rio de Janeiro, foram para o norte, foram para outros países, e a gente perdeu um grande número dos nossos membros, e vimos como que dissipando o número de membros da nossa igreja. Chegamos aqui na Tijuca, começamos, Pai, num sobrado, num segundo andar, escondidos, um lugar onde se o apocalipse se desatar, a perseguição, a gente nem precisa ficar preocupado, que a gente já está escondido totalmente ali, e passando por todo esse trabalho, mesmo trabalho que o Senhor permitiu que José passasse naquela cisterna, preso, sendo caluniado, que o Senhor tem trabalhado, Pai. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas, o Senhor tem trabalhado em nossos corações, diante dos fracassos, diante das lutas, Pai, diante das perseguições, dos amassos que a gente recebe, dos achaques que a gente recebe, Pai. E a gente segue, engole sapo, engole tudo, Pai, e não desiste da Tua obra, porque ama a Tua casa. A gente prossegue, Senhor, e o Senhor providenciou, Pai, um milagre que nós estamos vivendo nesses dias, Pai.
dos momentos de maior dificuldade da nossa igreja, o Senhor tem feito um milagre, Pai. Tem dado a catedral para o nosso ministério. E eu creio, Pai, que muito mais provisão há de chegar, para que essa obra, Pai, possa avançar, para que essa obra possa alcançar as nações, porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, Pai. E eu creio que esta é a forma que o Senhor trabalha. Às vezes a gente não entende por que a gente tem no alto do monte experiências grandes, mas às vezes a gente passa pelo vale do fracasso, pelo vale da dor, pelo vale de uma desesperança. Às vezes a gente não entende por tantas lutas e desespero, mas a esperança não se desespera. Abraão esperou contra a esperança. Ele creu para vir ser pai de muitas nações. Uma das coisas mais difíceis que o Senhor trabalha no coração dos seus discípulos é para que ele aprenda a esperar em Deus, é para que ele aprenda a confiar no Senhor, é para que ele aprenda a entregar a sua vida nas mãos daquele que tudo pode, nas mãos daquele que tudo pode, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós, como aquele pai daquele menino, diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Ou seja, eu creio, Jesus, mas eu sei que sozinho eu sou insuficiente, eu sei que sozinho não vou conseguir, por isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos, por isso eu entrego a minha vida nas mãos daquele que tudo pode, por isso eu entrego a minha vida nas mãos daquele que era, que é e aquele que há de vir. Eu entrego a minha vida nas mãos daquele que nutre a minha esperança, aquele que me dá forças e me dá vida, aquele que mesmo diante de todo o descrédito do mundo, porque o mundo nunca vai acreditar em nós, o homem natural nunca vai nos dar crédito, o homem natural sempre vai olhar com olhar de julgamento e vai dizer: esse aí não, esse aí não vou me deixar levar e nem convencer por essas palavras bonitinhas. Esse é o mundo, e Deus sabe, Deus está vendo isso tudo. Deus está vendo, Pai, o que cada ovelhinha está passando. Deus está vendo, Senhor, o que cada família, o que cada pessoa que está orando agora está passando, seja em doença, seja em crise financeira, seja em crise familiar, seja em crise profissional, seja, Pai, de ordem emocional, física ou espiritual. O Senhor está vendo, Pai, o Senhor sabedor de todas as coisas, mas nós sabemos em quem nós temos crido, Pai. E graças te damos por todas as lutas que passamos, graças te damos por todos os fracassos que enfrentamos. Senhor, obrigado, porque se não fossem todos os fracassos que nós passamos, se não fossem todas as lutas que nós passamos, nós não seríamos quem somos. Talvez fôssemos meninos mimados, talvez fôssemos pessoas sem experiência, pessoas que acham que todo mundo tem que obedecer, porque eu sou cara, eu sou tal, então todo mundo tem que bater continência. E a obra de Deus é diferente. Há amor, há respeito, há ordem, há decência, é óbvio. Nós não cremos em anarquia, nós não cremos nisso. Nós temos amor e respeito pela liderança, amor e respeito pela organização. Todos os ambientes do mundo que desejam frutos tem que ter organização, tem que ter hierarquia, tem que ter liderança. Não é hierarquia no sentido de valer mais ou menos para Deus, porque diante de Deus todos nós valemos o mesmo, mas é hierarquia no papel. Cada um tem a sua função. É óbvio que todo o planeta tem que existir isso, mas nós estamos aqui. Quanto maior você for na hierarquia, mais serviço você vai ter. Quando Eliseu pediu, Pai, o dobro da unção de Elias, ele recebeu o dobro de serviço. Ele foi ajudar os pobres, os necessitados.
Ah, Paizinho, quando aqueles discípulos pediram para sentar do lado direito e esquerdo do Senhor Jesus, o Senhor atendeu o pedido de forma diferente. O Senhor disse: vocês vão ser batizados com o batismo que eu vou receber. Pode se preparar que vai vir chumbo grosso por aí. Então, ó Pai, nós estamos aqui conscientes para servir a Tua obra, servir a comunidade evangélica, lutarmos juntos pela fé evangélica. Pai, o nosso desejo é um só, é proclamar o Teu nome, é proclamar a Tua graça, é proclamar o Teu poder restaurador. O nosso desejo é um só, Senhor, é proclamar vida, é proclamar esperança neste mundo, Pai, é proclamar a salvação na vida e obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo é um só, Pai, é alcançar os perdidos, os marginalizados, os desesperançados da vida, os frustrados da vida, aqueles que estão, ó Pai, num leito de hospital, aqueles que estão morrendo de depressão, de tristeza, de ansiedade, de terror, aqueles que foram traídos, aqueles que foram humilhados, aqueles que estão pobres, desnudos, desvalidos no pó e na montura. A gente quer chegar a essa gente, meu Deus, a essa gente, meu Pai, e dizer para elas: Jesus pode transformar a tua vida, Jesus pode tirar você desse fundo do poço, e seja esse moribundo, seja esse desgraçado na vida, seja ele rico ou seja ele pobre, mas nós queremos chegar a essa gente e dizer: Deus tem mais para você. Deus pode transformar a tua vida, Deus pode curar as tuas chagas, Deus pode libertar você dos teus pecados, Deus pode libertar você dessas cadeias espirituais que você está vivendo, Deus pode tirar você dessas prisões que você tem vivido, Deus pode fazer uma nova vida em você, meu filho. Deus pode, se você crê. Deus pode, se você entrega a sua vida nas mãos dele nesta hora. Não há inimigos que se mantenham de pé diante do poder de Deus. Não há. O câncer cai por terra, a AIDS cai por terra, a paralisia cai por terra, porque só existe um que é Deus, um que é Senhor, e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia! O seu nome é Jesus Cristo, Deus único e Deus verdadeiro. Deus único e Deus verdadeiro. Oh meu Deus, alcança nesta hora aquela pessoa que me ouve e está caindo em depressão novamente. Alcança agora o coração desta pessoa, meu Pai. Trabalha na alma desta vida, trabalha nessas emoções. Eu sei que alguém que está me ouvindo nesta hora, alguém que está doente, alguém que está desistindo da vida, alguém que não tem tido mais esperança e não tem visto mais brilho, alguém que tem tudo aos seus pés e ao mesmo tempo nada lhe satisfaz. Pois eu quero lhe dizer que Jesus chega à tua vida nesta hora. Jesus alcança a tua vida nesta hora. Entrega a tua vida nas mãos dele. Entrega agora. Coloca agora, levanta as tuas mãos para os céus. Entrega agora. Entregue sua vida nesta hora, Pai. Eu te peço, Jesus. Eu te peço, Jesus. Visita esta pessoa nesta hora. Toca nesta vida, meu Deus, nesta hora. E cura, Pai. Cura de toda a depressão, Pai. Liberta de toda ansiedade, Senhor. Liberta de toda síndrome, de todo complexo de culpa. Toda culpa, todo complexo de inferioridade, toda intimidação, Pai. Liberta esta vida nesta hora, meu Pai.
que seja o poder da palavra profética, que seja o poder da tua santa palavra. Ela é poderosa e não pode voltar vazia. Arranca esta pessoa agora das garras de Satanás. Arranca, Pai, esta pessoa agora das mãos do inimigo. Mostra-lhe, Deus, agora o teu poder soberano, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós entregamos nossas vidas e nossas orações, Pai. Nós entregamos a nação brasileira em Tuas mãos, Pai. Nós entregamos, Pai, 220 milhões de pessoas desta nação, Pai, nas Tuas mãos. Nós Te pedimos, Pai, visita o norte, o sul, o leste, o oeste. Visita, Pai, cada cidade, cada um dos mais de 5 mil municípios que temos, cada um dos 27 estados da nossa federação. Visita, Pai, o poder executivo, legislativo, judiciário. Visita, Pai, a mente, o coração dos nossos magistrados, Senhor. Visita, Pai, o coração e a mente desta gente, Senhor. Que haja brasa viva sobre a cabeça deles, Pai. Que aqueles que têm sido movidos pelo maligno não consigam dormir, Pai. Não tenham uma noite de sono de paz, Senhor. E que seja a obra do Teu Espírito na vida dessa gente, ó Pai, para que elas caiam em si e voltem à razão, e voltem ao respeito jurídico, Pai, e voltem a trabalhar em prol da nação, Senhor. O Senhor tem palavra de advertência, o Senhor tem palavra de libertação, Pai, para esta nação, que precisa clamar, e precisa buscar e dizer, em oração e jejum: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma vida íntegra de obediência a Deus e a sua palavra, e Deus usará os pequenos para envergonhar os grandes. Não é preciso diploma de doutor para ser usado por Deus. Não é preciso. É bom que tenhamos e estamos prosseguindo para isso, mas não é preciso diploma de doutor. O que é preciso é conhecimento de Deus, da palavra, e vida reta diante do Pai. Portanto, Senhor, nós terminamos essa oração Te agradecendo, porque esta foi uma noite de libertação. Esta é uma noite de libertação e de cura e de milagres, em nome de Jesus. Nós oramos para a glória de Deus, e aqueles que amam a Deus e recebem, digam amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, minha querida, amada família do meu coração, ovelhinhas preciosas do Senhor Jesus, obrigado pela tua presença, obrigado pelas tuas orações, obrigado pela vida de todos, obrigado, muito obrigado. Estamos unidos em prol da tua vida. Obrigado pela vida de todos. Nós citamos aqui o nome de todos, citando também agora o nome da irmã Maria do Socorro, que fez a mudança da dosagem de medicação. Em nome de Jesus, esteja melhor, para a glória de Deus, em nome do Senhor. O Jonathan também caiu de moto, mas graças a Deus já está bem, já está trabalhando, já voltou a trabalhar. Oração aí pela família do pastor Rina, que morreu num acidente de moto. Acho que Deus possa consolar esta família, que todo aquele ministério possa estar seguro nas mãos de Deus, caminhar em perfeita vitória, pela graça de Deus. Então, orar aí, lembrando o nome de todos esses irmãos queridos, tá bem? Lembrar aí o aniversário da minha cunhada, Karine, fez aniversário dia 27, parabéns, Karine, e Deus abençoe e multiplique seus anos de vida, muita saúde, muita paz, muita alegria, muitas bênçãos na tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrar a minha prima Juliana também, que ela possa ser tocada, curada, iluminada por Deus, sabedoria e cura no seu corpo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A irmã Michele,
também sobrinha do nosso presbítero querido Jorge, meu amigo e pai de coração, a Michele, que está aí fazendo alguns exames para ver lá a questão do câncer, que um dia teve um câncer, em nome de Jesus, graças a Deus está curada, está lá fazendo alguns exames de reavaliação, em nome de Jesus, saúde, cura divina, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada vida, cada pessoa, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço carinhoso, um beijo no seu coração, uma noite rica e abundante. Domingo, 9 horas da manhã, aqui na Rua General Roca, 340, perto da Praça Sans Pena, coração da Tijuca. Venha estar conosco, celebrar a ceia do Senhor, primeiro domingo do mês de dezembro. Louvado seja Deus. Já estamos começando aí a primeira semana do último mês do ano. Louvado seja Deus. Venha estar conosco com alegria, júbilo, com fé, para a honra e para a glória do nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então o convite está feito em nome de Jesus. Um abraço também à irmã Daniele, que graças a Deus está curada aí do Covid. Domingo vai estar de volta conosco. Tá bem? Todos os nossos irmãozinhos, recebam meu abraço e o carinho, em nome de Jesus. Graça, paz, misericórdia e amor da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu lembro a todos que somos o que somos pela graça de Deus. Amém.